Bom, pessoal, vamos bater um papo agora sobre a colecistite aguda. Vamos lá. Pessoal, o problema aqui é uma vesícula inflamada, principalmente por obstrução de um cálculo aqui na região, deixa eu ligar meu marca-texto, aqui na região do conducto cístico. Ou seja, o cálculo se impacta aqui, isso gera um processo inflamatório, ocorre um aumento da pressão intraluminal, faz uma distensão das paredes dessa vesícula e gera esse processo inflamatório que segue como infeccioso e que pode perfurar e se tornar algo muito grave. A colecistite aguda, então, é a inflamação da parede da vesícula biliar secundária à obstrução do conducto cístico. É mais frequente em mulheres em idade de meia-vida. A principal causa é a obstrução do cístico. Em 95% dos casos é um cálculo que está obstruindo ali. Pode ser também pelo o barro ou o lodo que obstrui esse conducto cístico, o acúmulo desse barro dentro desta vesícula. Bactérias, quase 50% das colecistite aguda tem cultivo de bilis positivo. E as principais bactérias, as bactérias gram-negativas, Salmonella, E. coli, Clostridium, são bactérias que podem estar presentes aí, por isso é importante a profilaxia durante pré-cirúrgica. A cólica biliar, por que eu estou falando aqui de cólica biliar? Porque a clínica fugiu o nome, da colecistite aguda, ela lembra muito uma cólica biliar, claro. Afinal, se você pegar a história clínica desta pessoa que está ali naquele momento e que provavelmente ela vai precisar ser submetida a uma cirurgia pela essa colecistite, ela já vem com uma história anterior de cólicas biliares. Porém, a diferença é que ela sentia essa dor em hipocôndrio direito, era uma dor transitória, respondia a tratamento, não dava febre. Se esse paciente procurasse o pronto atendimento, MORF era negativo, seria uma cólica biliar. Então, o quadro clínico da colecistite, ela é aquela dor em hipocôndrio direito, é uma dor do tipo cólica, de intensidade progressiva, não tem irradiações, do tipo cólico essa é a primeira manifestação, e dentro do caso clínico é comum apresentar isso aqui, que essa dor iniciou depois de uma ingesta copiosa, uma pratada de feijoada, vem acompanhado de náuseas, vômitos, febre, beleza. O exame físico está aqui, o sinal de Murphy, que consiste em dor durante a expiração profunda quando você está comprimindo a região onde está a vesícula. Você faz uma compressão, pede a pessoa para inspirar, ela vai relatar dor. Essa tríade pode estar presente, que é a dor no hipocôndrio direito, febre e leucocitose. Quando a gente fala pode, está presente, porque na medicina nem sempre nem nunca, tá bom, pessoal? Então, dor em hipocôndrio direito, de início brusco, febre e uma leucocitose. Essa leucocitose está presente em mais de 75% aí, com uma leucocitose acima de 10 mil. Eu vou solicitar bilirrubina, fosfatase alcalina, bilirrubina total e fração. Eu vou solicitar fosfatase alcalina para poder olhar se existe padrão colestásico, a bilirrubina também para me ajudar se existe padrão colestásico, as transaminasas TGO e TGP para ver aí função hepática. Nós vamos solicitar a amilasa para descartar uma pancreatite aguda, porque também é dor em hipocôndrio direito, e vamos solicitar o PCR aí, o VHS também. O exame de imagem de escolha é a ecografia, aonde você vai perceber a parede dessa vesícula mais de 5 milímetros, pode encontrar sombras acústicas deste cálculo, pode que essa sombra acústica não esteja presente se o problema é esse barro que está acumulado ali. E o tratamento inicial é hospitalização, claro, hidratação,
suspender a ingesta oral para não ter estímulo da vesícula, entrar com analgésicos, uma sonda nasogástrica aberta, se necessário, e antibióticos. Os mais utilizados são a cefalosporina. A gente vai ver, né, que o livro de referência, o Mariano Gimenez, ele traz essa classificação, né, da colecistite em leve, moderada e grave. O leve é aquele paciente com colecistite, porém saudável, sem disfunção orgânica, sem grandes problemas. O moderado é aquele que já tem uma leucocitose de mais de 18 mil, já tem uma massa palpável no quadrante no hipocôndrio direito. Esse quadro já vem com mais de 72 horas. Nos exames aí você consegue perceber um abscesso perivesicular, um abscesso hepático, né, sinais de uma colecistite gangrenosa, enfisematosa. Nesse caso, quando fala em enfisematose, a gente já tem que pensar em metronidazol junto dos antibióticos. E grave, né, pessoal? Já chocado aí, que requer dopamina, já sinais neurológicos, uma relação PaO2, FO2 menor do que 300, uma creatinina acima de 2, que mais? O NR acima de 1,5, plaqueta abaixo de 100 mil, tudo sinais de gravidade. E segundo essa classificação, grau 1, grau 2 e grau 3, ele define que o grau 1, um antibiótico, grau 2 e grau 3, um duplo esquema aí, e agregar o metronidazol em determinadas situações. Então aqui um quadro, grau 1, né, fluorquinolonas, pode ser as fluorquinolonas orais, a levo e a cipro, pode ser uma cefalosporina oral, né, uma penicilina de amplo espectro, ampicilina com subactam. O grau 2 mantém a piperaciclina e o tazobactam, ou a amp subactam. A cefalosporina, que agora já de segunda geração, e o grau 3, a cefalosporina de terceira geração ou quarta, mas no dia a dia alguns hospitais utilizam cefalosporina de primeira geração, porém alguns profissionais já recomendam, olha, profilaxia, cefalosporina de terceira geração e, claro, considerar metronidazol quando tem suspeita de bactérias anaeróbias. Sobre a conduta, o paciente grau leve, colecistectomia temprana por vídeo, tudo lindo. A grau 2 ou moderada, também a colecistectomia por vídeo, porém, em determinadas situações, pode-se recomendar uma drenagem temprana, ok? Pode ser cirúrgica ou percutânea. E o grau 3, a drenagem desta vesícula e depois, em segundo momento, a cirurgia. Isso também divide opiniões, nós estamos seguindo o livro, então tá aí, é dessa forma que deve ser feito. Algumas complicações, empiemas, gangrenas e perfurações, formação de fístulas e ilho biliar, né, as peritonites biliar e a síndrome de Mirise. Síndrome de Mirise. Essa síndrome é uma complicação onde ocorre uma comunicação entre a vesícula e o duodeno. E devido a esta comunicação, né, em situações mais graves, porém, deixa eu corrigir aqui um pouquinho o que eu falei, o principal seria aqui, tá, pessoal? Né, é uma obstrução, a vesícula acaba obstruindo o colédoco e com isso vai ter icterícia, porque a bilis começa a se acumular no corpo, as enzimas hepáticas vão estar alteradas e dor em hipocôndrio direito. Entre essas enzimas, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT. Ok. Aqui existe uma classificação, essa classificação da síndrome. Eu coloquei ela aqui, né? Se alguém se aventurar a decorar, é muito difícil, mas coloquei ela aqui considerando que é importante sim dar uma decorada nela, não vou ler ela toda para vocês. O ilho biliar é uma complicação devido a uma comunicação entre a vesícula e o duodeno, muito parecido com o grau 5 lá, né? Grau 5, grau 5 da síndrome de Mirise, ou Mirise, né? Que existe essa comunicação entre a vesícula e o duodeno, e com isso, o que é o grande problema? Os cálculos vão descer pelo trânsito intestinal,
e vai obstruir lá na última porção do duodeno, na região iliocecal, e com isso eu vou ter cálculos biliares ectópicos em regiões estranhas, lá na última porção do intestino delgado. E como vai estar obstruindo, tem como característica então obstrução do intestino delgado. E como existe essa comunicação, né? Como existe essa comunicação entre a vesícula biliar e o delgado, começa a ter ar dentro da via biliar, chamado pneumobilia. A colecistite crônica, ela não tem febre, isso foi questão de prova para nós, e é aquela dor, o quadro clínico é uma dor também no hipocôndrio direito, epigástrico, pode ter dor no peito, irradia para a espalda, né, regiões escapulares, é aquele quadro mais arrastado, pode estar associado a náuseas e vômitos, pode apresentar uns sinais de icterícia, mas é aquele quadro arrastado, né, crônica. Para o diagnóstico, a ecografia, 98% de sensibilidade, e o tratamento cirúrgico, uma colecistectomia laparoscópica. Beleza, pessoal? É isso e até a próxima.